Manteiga ou margarina? Vamos resolver essa treta do jeito certo. De um lado, tem gente que fala que margarina é melhor porque tem menos gordura saturada. Do outro, a turma defende a manteiga, dizendo que a margarina vem de óleos vegetais cheios de ômega 6, que seria inflamatório. Sabe qual é o problema? As duas explicações são vagas, incompletas. E quando a explicação é vaga, ela vira um slogan, não ajuda a gente a entender de verdade o que acontece no nosso corpo. A pergunta certa não é qual tem menos gordura saturada, nem qual tem ômega 6. A pergunta correta é: o que chega para nossa célula? Chega uma gordura íntegra, estável e previsível, ou chega um lipídio alterado, refinado, oxidado e cheio de variáveis que o corpo não estava esperando? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos começar pela manteiga. O que ela é? Basicamente, a manteiga é a gordura do leite. O processo é simples. O creme do leite é separado e batido até virar aquela pasta sólida que a gente conhece. Não precisa de nenhuma engenharia química para ela ficar sólida. A própria composição de gorduras do leite já faz isso naturalmente. E por que isso importa? Porque essa simplicidade toda significa que a manteiga chega no nosso corpo como uma estrutura mais estável, mais previsível. A chance dela carregar gorduras que já foram danificadas por processos industriais super agressivos é bem menor. É um alimento que a natureza já entrega quase pronto. Agora vamos falar da margarina. A história aqui é bem diferente. A margarina nasce de óleos vegetais, que são líquidos em temperatura ambiente, como óleo de soja, de milho, de girassol. Para ela virar aquela pasta sólida, parecida com a manteiga, ela precisa passar por um baita processo industrial. Esse caminho envolve refinar os óleos, usar processos químicos e altas temperaturas para mudar a estrutura deles, dar a consistência certa, o ponto de fusão e fazer com que ela dure mais tempo na prateleira do mercado. Depois, eles precisam misturar água e gordura usando emulsificantes e ainda adicionam corantes e aromatizantes para parecer com a manteiga. O resultado não é mais aquele óleo vegetal original. É um produto tecnológico com uma arquitetura de gordura totalmente modificada. Por isso, a forma mais honesta de descrever a margarina é dizer que ela é o óleo vegetal piorado. Pensa comigo, ela já parte de um óleo que foi refinado e ainda passa por mais um monte de processos que aumentam a chance dessa gordura oxidar, estragar tanto na prateleira quanto quando a gente usa em casa para cozinhar. Mas e a história do ômega 6 ser inflamatório? Vamos botar os pingos nos is. O ômega 6 não é um vilão por natureza. Na verdade, ele é um ácido graxo essencial. E essencial significa que o nosso corpo não produz, a gente precisa pegar ele da comida. Essa molécula é super importante, ela faz parte da membrana de todas as nossas células. É necessária para o crescimento dos tecidos, para cicatrização, para formar a capa de proteção dos nossos neurônios, a bainha de mielina, e para a comunicação básica entre as células. Se o ômega 6 fosse ruim por definição, a vida como a gente conhece nem existiria. Uma molécula que é obrigatória para a nossa estrutura não pode ser, na sua essência, a causa de uma doença. Então, qual é o verdadeiro problema? O problema não é o ômega 6 em si, é o ômega 6 oxidado. O que faz mal no óleo de soja e em muitos óleos vegetais refinados é o estado em que essa gordura chega para a gente. Depois de passar por todo aquele processo industrial e muitas vezes pelo aquecimento repetido na nossa cozinha, gorduras como ômega 6 são poliinsaturadas. Isso quer dizer que a estrutura delas é mais instável. Quando a gente esquenta muito esses óleos, eles se quebram e formam compostos reativos como peróxidos e aldeídos. Quando essas moléculas oxidadas entram no nosso corpo e são usadas para construir as membranas das nossas células, o estrago começa. Elas deixam a membrana menos fluida, mais rígida. Isso cria uma reação em cadeia de mais oxidação e ativa sensores de estresse dentro da célula, como um carinha chamado NF-κB. Esse sensor, quando ativado, dispara a produção de substâncias inflamatórias, mesmo que não tenha nenhuma infecção ou machucado.
é como se o corpo começasse a tratar aquela gordura como um sinal de dano, de perigo, e não como um material de construção. E para piorar, o nosso fígado tem que trabalhar dobrado para neutralizar esses compostos, gastando nossas reservas de antioxidantes, como a glutationa, o que aumenta ainda mais o estresse no corpo todo. Agora vamos falar da gordura saturada e do colesterol, que muita gente ainda tem medo. A verdade é que a gordura saturada natural e o colesterol não são só fonte de energia, eles são a argamassa que dá forma e estabilidade para as nossas células. Eles equilibram a estrutura das membranas, sustentam a proteção dos neurônios e são a matéria-prima para a gente produzir hormônios essenciais, como os hormônios sexuais. Percebe a diferença? Uma gordura que fica sólida porque foi simplesmente batida, como a da manteiga. É completamente diferente de uma gordura que foi forçada a ficar sólida por um processo industrial, como a da margarina. A gordura saturada, num contexto de um alimento preservado, como a manteiga, cumpre funções vitais, claro, em excesso e num contexto de sedentarismo e má alimentação. Ela pode se tornar um problema, mas isso vale para qualquer nutriente. Então, agora a gente consegue responder a pergunta inicial com muito mais clareza, olhando para o que acontece dentro do nosso organismo. Na vida real, no nosso dia a dia, a manteiga tende a ser uma opção muito mais previsível e estável. Por quê? Porque ela não precisa de engenharia química para virar sólida e chega às nossas células com menos compostos reativos, menos líquido industrial. A margarina, por outro lado, é a transformação de óleos vegetais que já são refinados num produto ainda mais modificado, trazendo toda a incerteza de um óleo vegetal piorado para dentro das nossas células. Com isso, a gente desmente os dois lados daquela briga inicial. Não é o ter menos gordura saturada que faz um alimento ser melhor, e não é o ter ômega 6 que condena um alimento. O que condena é o ômega 6 oxidado e o processo industrial que bagunça a estrutura das nossas células. Gordura saturada e colesterol são fundamentais para a vida humana. A nutrição de verdade não se baseia em slogans, mas sim em entender o que cada molécula vai fazer dentro do nosso corpo. No fim das contas, entre manteiga e margarina, a bioquímica fala muito mais alto do que qualquer propaganda ou achismo. A escolha mais inteligente é por aquilo que é mais natural, mais estável e que o seu corpo reconhece como material de construção e não como um sinal de problema. Obrigado por assistir. Se você gostou de entender a ciência por trás da comida, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem ainda está nessa dúvida. A gente se vê no próximo